E nesta manhã eu convido a você a abrir a sua Bíblia comigo em João, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura. Domingo passado nós falamos acerca de que Jesus declara, né? Eu sou a porta das ovelhas. Hoje nós vamos ouvir dele dizendo, eu sou o bom pastor. O contexto pelo qual ele fala isso é o mesmo contexto, tá bom? Então nós vamos repetir alguns versículos que foram lidos na semana passada, para sua compreensão. João capítulo 10. Assim que você encontrar, eu peço que você se coloque de pé, tá bom? João capítulo 10. Nós vamos ler do versículo, agora a primeira leitura é do versículo 1 ao versículo 5. João capítulo 10. Vou esperar todos encontrar. Você que me assiste também. Diz assim a palavra, Jesus falando, em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Daí no versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Daí no versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o empregado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vem o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Agora acompanhe comigo o versículo 24. Os judeus então os rodearam e lhe perguntaram, até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, fala-nos abertamente. Jesus lhe respondeu, eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem a minha voz, e as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Pode se assentar, amém? Irmãos e irmãs, no domingo passado nós vimos Jesus declarando, como nós acabamos de ler, eu sou a porta das ovelhas. Jesus, ao declarar eu sou a porta das ovelhas, ele está dizendo ser o único acesso que nos leva a Deus. Jesus Cristo está dizendo que não existem caminhos alternativos nesta vida que nos leve a Deus. Somente pela porta, somente por Jesus. Ele é o acesso. Portanto, todo aquele que passa pela porta está seguro. Ou seja, todo aquele que está em Cristo, a sua salvação está garantida. Pois todo aquele que o Pai leva a Ele, Jesus jamais lançará fora. Somente aqueles que passam pela porta das ovelhas encontrará pastagem, Jesus fala. E o que ele quer dizer encontra pastagem? Somente aqueles que passam por Ele, por Jesus, encontram plena satisfação nesta vida.
Jesus, ao dizer em João 10, eu sou a porta das ovelhas, o que Jesus estava fazendo com essa declaração? E eu peço que você continue com João aberto, que a gente vai fazer exposição de alguns versículos. Jesus, ao declarar, eu sou a porta das ovelhas, Jesus confrontava todo um sistema religioso que, por meio do legalismo, criavam regras, criavam doutrinas humanas, prometendo assim que com o cumprimento da lei, com os cumprimentos de regras, essas pessoas seriam aceitas por Deus. Com isso, o que eles faziam? Eles colocavam um fardo pesado demais, insuportável sobre o povo de Israel. Os fariseus, o que eles faziam com essa doutrina do legalismo? Os fariseus, eles criavam caminhos alternativos para serem aceitos por Deus. Infelizmente, essa prática do legalismo, ela ainda acontece de diversas maneiras na nossa realidade. Eu gostaria de citar um exemplo que tem sido muito real nesse contexto de pandemia. Certa vez, uma moça, ela foi excluída da igreja que frequentava. Ela era uma frequentante como alguns aqui são assíduos. Todo domingo estava na igreja, orava, buscava o Senhor, ele conduzia os seus filhos para a igreja e chegou um momento da sua vida que ela se divorciou do seu marido. Durante anos, esta moça, ela sofria com a violência doméstica. E quando ela se posicionou ao se divorciar do seu marido, ela foi excluída desta igreja que ela frequentava, a qual ela era membro. Durante anos, essa moça ela sofria pela violência doméstica, pelo qual o seu marido espancava ela brutalmente todos os dias. E desesperada por essa situação de violência contra a sua pessoa, e pensando em preservar a sua própria vida, ela foi se aconselhar. E ao procurar esse aconselhamento a pessoas queridas, a uma liderança religiosa, ali ela foi aconselhada a continuar casada. Pois se ela divorciasse, presta bem atenção, se ela se divorciasse em uma situação dessa, Deus não aceitaria mais ela. Ela não seria mais aceita por Deus. E automaticamente ela seria excomungada daquela igreja, seria excluída daquela igreja. Com este peso sobre os seus ombros, com esse fardo pesado, insuportável demais para carregar, e durante anos vivendo essa violência, essa moça ela suportou, tinha filhos, tinha toda uma vida em torno de si, e ela suportou a violência dia após dia, e essa violência era praticada pelo seu marido. E ali ela vivia apenas de aparência, uma aparência de uma religiosidade vazia, uma vida a qual havia o seu sorriso no seu rosto, mas o seu coração sangrava, o seu coração chorava. Chegou um momento que ela não aguentou mais essa situação. E ela procurou seus direitos como advogada e se divorciou. Automaticamente, assim como já tinha havido falado para ela foi publicamente excomungada da fé, foi excluída da fé. Ela foi expulsa desta igreja que ela frequentava. Só que a palavra do Senhor diz, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 10 ao 15, escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois se você quiser ler na sua casa, está sendo colocado aqui, 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 10 ao 15, aqueles que nos assistem, se depois quiser estudar sobre esse ponto, não vou aprofundar nesse ponto, mas o apóstolo Paulo ele afirma que o cônjuge cristão pode se divorciar desde que seu marido incrédulo abandone o seu lar. Os maridos que batem em suas esposas já há muito tempo abandonaram os seus lares, dando a essas mulheres condições de se divorciarem desses agressores. Diante de um absurdo desse, uma mulher violentada, ela tem o dever, ela tem o direito de procurar a polícia e denunciar esse agressor e se separar sim desse covarde. E por que eu falo isso? Nesse contexto de pandemia, quantas mulheres dentro de uma igreja têm sofrido a violência doméstica e por causa da religiosidade não têm se posicionado, não têm procurado as autoridades? Quantas mulheres, infelizmente, em tempos de pandemia, qual a violência doméstica ela cresceu, tem sofrido calada? Por causa de um legalismo que tem colocado sobre os seus ombros, a qual, se ela se posicionar, ela será excluída e Deus não vai aceitar. Irmãos, essa história que eu conto é uma história real, a qual essa pessoa ela foi expulsa da sua comunidade e hoje ela se encontra nesse mundo, frustrada e decepcionada, porque alguém não usou da palavra
mas sim usou de regras criadas pelo próprio homem. Outro dia, alguém chegou para mim e falou assim, que Deus não ia aceitar eu por causa da minha barba, que era necessário que eu tirasse essa barba. E o que eu estou querendo dizer? Que, infelizmente, esse espírito farisaico do tempo de Jesus ainda existe em nossos dias. Claro que com uma roupagem diferente. E eu falo com plena convicção. Pior. Como citei nesses exemplos. O espírito farisaico dos nossos dias, eles rejeitam completamente a palavra de Deus. Eles distorcem completamente a palavra de Deus e criam regras, criam maneiras de manipular o povo, maneiras de dominar o povo, resultando em um sofrimento, a qual eu citei dessa mulher. Resultando em sofrimento aqueles que se submetem a isso. E está assim de pessoas que estão debaixo de um legalismo e sofrem. Por isso nós vemos Jesus dizendo assim, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus, quando fala isso, ele fala porque havia um povo, uma multidão que estava sendo oprimida por uma liderança religiosa que queria dominar, que queria, com um propósito egoísta, manipular um povo para benefício próprio. Daí nós vemos nessa história, no contexto de João 10, que Jesus curou um cego de nascença no sábado. Havia regras no sábado que não poderia ninguém trabalhar. E a história nos conta que Jesus cuspiu naquela terra, ali fez um lodo e aplicou sobre os olhos daquele cego, e como todos sabem, aquele cego foi curado. Só que Jesus, ao cuspir naquela terra e produzir o barro, aquilo se enquadrou como o trabalho de sábado. Portanto, aquilo para os fariseus, para a liderança religiosa, foi um escândalo. Com isso, aquele cego foi expulso. E automaticamente Jesus começou a ser perseguido de maneira mais assídua. Daí nós vemos em João capítulo 10, versículo 10, Jesus dizendo assim, Jesus falando à liderança religiosa, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com plenitude. Quando Jesus fala aquilo, ele estava confrontando os fariseus, porque os fariseus eram aqueles que roubavam, entravam nas casas das viúvas com pretexto de uma visita religiosa, faziam orações longas, bonitas para disfarçar, e assim devoravam a casa daquela viúva, roubavam a casa daquela viúva. Os fariseus eram aqueles que matavam e destruíam, pois todo aquele que era contrário aos seus ensinamentos, à sua seita, eles perseguiam, matavam e destruíam. E foi exatamente isso que aconteceu ao longo da história quando Estevão foi apedrejado. E isso está registrado em Atos. Ali, nós vemos Estevão pregando Jesus Cristo. E a história nos conta em Atos capítulo 7, versículos 54 a 57, que a liderança dos judeus, ao ouvir aquela pregação, eles foram tomados por uma fúria, um ranger dos dentes. E Estevão ali, naquele momento, estava cheio do Espírito Santo, ele pôs os olhos ao céu, e ele viu a glória de Deus e Jesus de pé à sua direita. Olhem, veja os céus abertos, o Filho do Homem de pé junto a Deus, à sua direita. E aqueles homens taparam os seus ouvidos, pegaram pedras e o atacaram. E ali, Estevão foi morto por uma liderança religiosa, por um grupo de fariseus. E Jesus, quando ele fala, no versículo 10, que é uma parábola, Jesus está denunciando por meio dessa parábola os fariseus. Jesus ele faz um contraste, Jesus faz uma comparação. Por um lado estão os fariseus, que por meio do legalismo criavam regras e falavam que as pessoas seriam aceitas por Deus por meio das obras, ou seja, eles não passavam pela porta que é Jesus Cristo, mas eles pulavam o muro, eles entravam pela janela. E o motivo é esse pelo qual Jesus fala, viu? Não é pela janela e não é pulando o muro, mas é pela porta. Porque quem pula o muro é ladrão e assaltante, quem pula pela janela é assaltante, mas é pela porta, e quem entra pela porta é o pastor.
Aí Jesus diz dizer, eu sou a porta. Jesus está querendo dizer assim, comunicando ali aquelas pessoas, eu sou o verdadeiro acesso ao Pai. É pela porta que entra pelo reino do Senhor. É pela porta, ou seja, pela porta da graça. Por um lado havia os fariseus ali por meio da lei, querendo dizer que pelo cumprimento completo da lei, aquelas pessoas seriam aceitas. Coisa impossível de ser feita. E Jesus vem dizendo, eu sou a porta, ou seja, eu sou a porta da graça. Você será salvo passando por mim. Não vai ser por mérito, não vai ser pelas obras, para que nenhum dos homens se glorie, mas é mediante a fé. E eu sou a porta. E nos nossos dias, os fariseus modernos, irmãos, são aqueles, trazendo para a nossa realidade, são aqueles que apresentam um acesso a Deus, ou ser aceito por Deus, caminhos alternativos. O que é caminhos alternativos? São caminhos que são garantidos por meio das obras, uma salvação por meio das obras. É um ensinamento que para ser salvo é necessário, por exemplo, fazer uma obra social. Não que nós não devemos fazer uma obra social, mas a obra social não é um meio para se conquistar a salvação. A salvação ela não é uma barganha, ela não é uma moeda de troca. Os fariseus do tempo moderno, eles falam assim, viu, você deve ser uma mulher ou um homem com um testemunho muito bom, ser educado, uma fala mansa, ser uma pessoa amorosa. Sim, nós devemos ser desta maneira. Mas o fato de nós sermos dessa maneira não quer dizer que nós conquistamos a nossa salvação. A nossa salvação ela só é conquistada somente pelo acesso à porta, ou seja, somente por Cristo Jesus. Não existe outro acesso ao Pai. O único acesso a Deus é Jesus. Os fariseus dos nossos tempos são aqueles que criam regras. Vivem na tradição da igreja, excluem a verdade do evangelho, como por exemplo, e vocês vão entender, a sua oração só vai ser aceita, mulher, se você colocar um véu sobre a sua cabeça. Somente dessa maneira. Só que nós olhamos para a palavra do Senhor, meditamos na palavra do Senhor e nós vemos que ali nós encontramos pessoas orando de joelho, pessoas orando deitada, pessoas orando de pé. Mas a religiosidade, o legalismo impõe que somente você será aceito se você tiver com véu, mulher. Aí a pergunta é, e quando uma pessoa se encontra em um leito, em uma UTI, como que faz? Tem também a situação em que os fariseus dos tempos modernos dizem assim, vem para a minha igreja, que você será salvo. E eu digo isso com uma firmeza. Mentira! Placa de igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. E eu digo para aqueles que me escutam nesse momento, se a tua igreja não prega Jesus Cristo, foge dela. Corre dela, não é uma igreja. Ela é qualquer outra coisa, menos igreja. Porque o centro de uma igreja é Jesus Cristo. Porque Ele é o único acesso, Ele é o único caminho, Ele é o único mediador. Isso é uma mentira, só existe salvação em Jesus Cristo. Por isso, nós vemos Jesus fazendo uma comparação. Ele denuncia ali os fariseus. E olha que interessante, ele fala assim no versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele está falando da classe religiosa ali. Existe um contraste, um paralelo. Aqui estão os fariseus, aqueles que vêm para matar, roubar e destruir. Por outro lado está Jesus Cristo, aquele a qual nós encontramos a vida, aquele a qual nós encontramos a plenitude, a satisfação, a alegria, a paz. Ou seja, a lei e a graça. Nós somos salvos pela graça. Agora o contraste que Jesus faz é entre o bom pastor que é Ele, e os falsos e os maus pastores. Portanto, ele fala assim, eu sou o bom pastor. E acompanhe comigo no versículo 10, no versículo 11 de João 10. Jesus fala assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Irmãos, isso é lindo. Isso é algo maravilhoso. Se eu ficasse apenas nesse versículo 11, seria suficiente, porque essa declaração de Jesus é magnífica. Irmãos, algo muito importante para a nossa compreensão é entender como era o cotidiano de um pastor naquele contexto, na Palestina, no Oriente Médio. E olha que coisa interessante, as ovelhas elas eram guardadas em um aprisco. Um aprisco era todo cercado de pedras brutas,
a qual havia uma única porta e ali ficava um porteiro, que ficava cuidando daquele aprisco, para que não fosse invadido por um ladrão ou assaltante. E naquela região, naquele contexto, várias famílias tinham criação de ovelhas. E assim elas levavam até esse aprisco para que ali as ovelhas fossem cuidadas. Então aquele aprisco vivia lotado de ovelhas. Naquele aprisco, olha que interessante, não tinha apenas ovelhas de pastores, mas tinha ovelhas de pessoas que tinham um poder aquisitivo, tinha dinheiro e pagavam para que ficassem ali as ovelhas e pagavam um empregado. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos a história de Jó. Jó não era pastor, mas ele tinha funcionários que cuidavam dos seus gados, em específico das ovelhas. Então, toda manhã, o pastor das ovelhas ia até esse aprisco ou curral, e o porteiro ali conhecia o pastor. Bom dia, tudo bem? E ali ele abria a porta para as ovelhas. Então o pastor, com a sua palavra ou com algum sinal que ele havia ensinado às ovelhas, ele começava a chamar as ovelhas. E eram muitas ovelhas. E as ovelhas que eram suas reconheciam a sua voz e elas saíam. Aquelas que não eram suas ficavam ali, esperando o momento de ser chamada. Então, chamando as suas ovelhas, reconheciam a voz do seu pastor. Elas saíam do aprisco e esse pastor ia à frente delas e as ovelhas atrás. E elas acompanhavam aquele pastor. O pastor conduzia as suas ovelhas com uma vara na mão e o cajado. E ele ia à frente das suas ovelhas a conduzindo. E assim, nesta jornada, o pastor leva elas. Leva ela até onde? O pastor vai pela manhã, chama as ovelhas e leva ela até os pastos verdejantes. Bem certeza que alguém trouxe na memória de alguém o Salmo 23. Não é à toa que Davi escreve. Conduz aos pastos verdejantes. E nessa caminhada, ele está à frente, as ovelhas se cansam. E ali aquele pastor conduz a elas às águas limpas, às águas tranquilas. E assim bebem daquela água, matam sua sede, as suas energias, as suas forças são renovadas. Mas não era nada disso que aqueles pastores falsos ao longo da história estavam fazendo. Ou seja, a liderança religiosa. E lembre-se que quando Jesus conta essa parábola, Jesus usa de uma alegoria, de uma ilustração. Então Jesus denuncia aqueles pastores, a qual um profeta já havia denunciado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 34. Você que me assiste, peço a você também, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 34. Nós vamos ver aqui Ezequiel, no capítulo 34, Deus denunciando os falsos pastores. Eu gostaria que você, de maneira atenta, prestasse atenção àquilo que Deus fala por meio do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 34, fica no Antigo Testamento. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que cuidam de si mesmo. Não devem os pastores cuidar das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais o animal engordado, mas não cuidais das ovelhas. Não fortalecesses a fraca, não curasses a doente, não enfaixasses a ferida, não fosses procurar a desgarrada, e não buscais a perdida, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por falta de pastor, e serviram de alimento para todos os animais selvagens, pois se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por toda a montanha alta. As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem que ninguém as procurasse ou as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, já que as minhas ovelhas foram entregas à rapina e serviram de alimento aos animais selvagens por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois cuidam de si mesmos e não das minhas ovelhas. Ouvi, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus:
Eu coloco-me contra os pastores. Exigirei as minhas ovelhas das suas mãos e farei com que deixem de cuidar das ovelhas e não cuidarão mais de si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de alimento. Irmãos, Jesus, ao declarar, eu sou o bom pastor, ele está comunicando aos fariseus, a liderança religiosa. Eles eram pessoas conhecedores das Escrituras, portanto, eles desconheciam essa passagem. E Jesus, naquele momento, quando ele fala assim, eu sou o bom pastor, ele está dizendo assim, eu sou o cumprimento pelo qual o profeta Ezequias profetizou. Daí ele continua no versículo 11 de Ezequiel, versículo 34. Jesus está dizendo que ele é o cumprimento. Olha aqui que Deus fala. Porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Assim como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Também buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhados, no dia de nuvens e de escuridão. Sim, eu as tirarei dentre os povos e as congregarei dentre as nações. Eu as levarei para a sua terra e cuidarei delas sobre os montes de Israel, junto às correntes de água em todos os lugares habitados da terra. Cuidarei delas em pastos férteis, e o seu lugar será dos montes de Israel. Elas se deitarão ali num bom lugar e pastarão em pastos fartos nos montes de Israel. Olha que coisa linda. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as fareis repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei a perdida, tornarei a trazer a desgarrada, enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma e vigiarei a gorda e a forte. Eu cuidarei delas com justiça. Jesus, quando ele fala, eu sou o bom pastor, Jesus estava denunciando e trazendo a memória da liderança religiosa que conhecia todas as Escrituras, dizendo sobre esses, é como se Jesus falasse assim, lembra o que Ezequiel falou? Dos pastores que manipulam, que matam as ovelhas, que machucam as ovelhas. Daí ele fala assim, eu sou o bom pastor, dizendo assim, eu sou o cumprimento da profecia de Ezequiel, eu sou aquele que vou buscar a ovelha que se está machucada, eu sou aquele que vou buscar a ovelha desgarrada, eu sou aquele que vou enfaixar a sua ferida, eu sou aquele que vou fortalecer a enferma, eu sou aquele que cuidarei das ovelhas, eu sou aquele que conduzirei essas ovelhas para pastos verdejantes, eu sou aquele que buscarei aquelas que estão espalhadas por todo Israel e vou trazer e vou formar um rebanho com um pastor. E eu sou o bom pastor. Então Jesus se apresenta como o bom pastor, o prometido por Deus. Jesus usa do pastorado, irmãos. Olha que interessante, Jesus usa do pastorado para apresentar parte da sua identidade, de quem ele é. Jesus usa esta ilustração do pastorado para confrontar o sistema religioso. Pois a profissão de um pastor naquele contexto era algo muito comum. Se falar de pastor, automaticamente todos iam ter compreensão daquilo que Jesus estava falando. E em Israel havia um predomínio da pecuária, havia um predomínio na criação de ovelhas, pois se havia muitos rebanhos de ovelha. Quando nós analisamos a palavra do Senhor, nós vemos que os grandes líderes do povo de Deus trabalharam como pastor. É só parar um pouquinho e refletir, os patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Eles eram pastores de ovelhas. O pastor mais famoso foi Davi, mas Moisés também foi pastor de ovelhas. Porém, Jesus, ao declarar, eu sou o bom pastor, ele não era apenas um pastor, mas Cristo é o bom pastor. Como Pedro fala, o supremo pastor. Mas por que Jesus se declara ser o bom pastor? O primeiro ponto indica um caráter excelente da sua pessoa, um caráter excelente de Jesus. A bondade de Jesus, quando ele fala assim, eu sou o bom pastor, a bondade de Jesus se refere à perfeição da sua natureza. Jesus é aquele que a bondade faz parte da sua essência. Bom pelo fato que nele não existe pecado. E que palavras maravilhosas, ele diz ser bom.
quando nós refletimos sobre o Salmo 23, o salmo bem conhecido, o Senhor é meu pastor e nada terei falta, nós vemos que Davi cita o Salmo 23, Davi declara que a bondade, presta bem atenção, Davi diz assim, que a bondade o seguirá todos os dias da sua vida. E sabe por que Davi falou isso? O motivo de Davi declarar isso é porque o Senhor é o pastor da sua vida. E o Senhor, sendo o pastor da sua vida, Ele é o bom pastor. Mas por que o Senhor declara? Porque o bom pastor, irmãos, Ele dá vida pelas ovelhas. E de fato Jesus, Ele veio para salvar as suas ovelhas. Ele deu a sua vida naquela cruz por causa das ovelhas. Ele é o bom pastor porque Ele conhece as suas ovelhas. E o conhecer as suas ovelhas é alguém que está presente em todos os momentos da sua vida. Você lembram quando Jesus prometeu aos discípulos, estarei convosco todos os dias? Jesus é aquele que nos conhece, Jesus é aquele que conhece nós no mais profundo, Jesus é participante, Jesus é aquele que está em todas as etapas da nossa vida, seja no momento ruim, seja no momento bom, Jesus está com os seus discípulos, o pastor está com as suas ovelhas, Ele é aquele que ama, Ele é aquele que zela, Ele é aquele que protege, Ele é aquele que disciplina, Ele é aquele que traz para si, porque Ele é o bom pastor, Ele ama as suas ovelhas, Ele zela pelas suas ovelhas, diferente do empregado. Ou talvez na sua Bíblia esteja como um mercenário, que eu já vejo como uma palavra mais pesada, que não está nem aí com as ovelhas. E Jesus fala isso aos fariseus, olha, versículo 12, acompanhem comigo. Mas o empregado, que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado. E não se importa com as ovelhas. Irmãos, naquele contexto do Oriente Médio, eu peço que você continue com a Bíblia aberta em João, tá? Capítulo 10, que a gente vai expor. Aqui no contexto do Oriente Médio, no aprisco, era um local, como já mencionei, onde se guardavam muitas ovelhas. E ali tinha ovelhas, não somente de pastores, mas ali havia ovelhas de fazendeiros que contratavam pessoas para cuidar de suas ovelhas. Então, esses empregados, eles faziam um papel de pastor, mas eles não eram pastores. E o que nós vemos? Que aqui Jesus fala assim, no versículo 12, mas o empregado que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, ou seja, eles são apenas funcionários, empregados, eles não são donos das ovelhas. Quando eles olham e veem o lobo se aproximar, o predador das ovelhas, o que eles fazem? Eles fogem, por quê? Porque é a vida deles que está em jogo, e quando a vida está em jogo, eles deixam as ovelhas e correm. E algo muito importante, irmãos, que nós precisamos ficar atento, é que esse empregado, ele não ama as ovelhas. Esse empregado, ele está interessado no seu próprio bem e não no bem das ovelhas. Simplesmente quando ele vê o lobo, ele sai correndo e deixa as ovelhas à mercê. E algo muito importante é que esse lobo, esse verdadeiro lobo, por detrás dos fariseus, é Satanás, que ataca e dispersa as ovelhas. Por isso que nós vemos a palavra do Senhor dizendo assim, que a nossa luta não é contra a carne. A luta é contra o inimigo das nossas almas. E vejam que Jesus fala, não precisa abrir, que vai ser colocado em João capítulo 8, versículo 44. Jesus fala assim àqueles fariseus, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o início. E ele não se apegou à verdade, porque nele não há verdade. Quando mente, fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso. O diabo, ele é o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim. Jesus está dizendo para os fariseus, e eu estou falando a verdade a vocês. Qual de vocês, fariseus, pode me acusar de pecado? Se estou falando a verdade. Por que vocês não acreditam em mim? Daí Jesus fala em João capítulo 8, versículo 47, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus.
Jesus viu por detrás dos ladrões e assaltantes que havia se penetrado em Israel o diabo como seu pai, cujos desejos ele cumpre. A última e decisiva incumbência do bom pastor é salvar as ovelhas diante desses lobos. Toda a vida, toda a atuação, sofrimento e morte de Jesus é uma luta contra Satanás e é uma vitória sobre ele. Jesus se entregou na cruz para derrotar o inimigo das nossas almas. E ele fala assim no versículo 14. Eu sou, nós estamos em João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Irmãos, jamais conheceríamos a Jesus se Jesus não se revelasse a nós. Jamais nós amaríamos Ele se Ele não nos amasse primeiro. Jesus é aquele que conhece a cada sua ovelha e nenhuma fica fora do seu aprisco. Jesus diz que as suas ovelhas o conhecem ao citar um animal. Olha que interessante. Jesus está dizendo que da mesma maneira que uma ovelha que diante de inúmeras vozes a chamando, ela sabe reconhecer a voz do seu pastor. Jesus está dizendo assim, irmãos, que um verdadeiro discípulo o conhece. Mesmo que diante desse mundo surjam inúmeras vozes, ecoem sobre seus ouvidos inúmeras vozes, diversos pastores. Uma ovelha genuína de Jesus Cristo reconhecerá a sua voz. Irmãos, é interessante que de tantos animais que existem, e eu fiquei pensando nesse ponto, Deus nos escolheu para chamarmos de ovelhas. Por que não nos chamar de leão, como muitos gostam? Por que não chamar de águia? Ou, por que não nos chamar de cobra? Todos gostam de Cobra Kai. Sim. Você vê que o símbolo da Cobra Kai é uma cobra, uma naja. Por que não leopardo? Por que não animais fortes, velozes, furiosos, que demonstram uma fortaleza, inteligência? Se eu falasse para vocês, escolham um animal para que defina a sua pessoa, eu tenho certeza que 100% todos escolheriam diversos animais, menos ser uma ovelha. E eu falo isso a partir de mim. Eu gostaria de ser um leão. Eu acho tão lindo, né? Eu acredito que Deus nos escolheu chamar de ovelha para comunicar algo a nós. Pois uma ovelha, irmãos, ela é fiel ao seu pastor. Aonde o seu pastor vai, as ovelhas vão atrás. As ovelhas são animais dóceis, que não possuem defesa alguma. Eles são totalmente vulneráveis. Eles se sabem defender muito pouco. Quando nós analisamos a ovelha, nós vemos que na cadeia alimentar ela é um dos últimos animais. Irmãos, e o que Jesus está querendo comunicar a nós, dizendo que nós somos como ovelha? Um cristão, uma ovelha verdadeira, deve ser amoroso, uma pessoa dócil. Alguém totalmente desprovido de defesa, mas dependente de Deus. Alguém que não tem defesas em si mesmo, mas se protege por meio da palavra do seu pastor. A ovelha é um animal que não come qualquer coisa. Diferente de um bode, de um urubu, de um porco. A ovelha é um animal que necessita ser guiado a pastos verdejantes. Assim é uma verdadeira ovelha de Jesus. Alguém que é conduzido pelo seu pastor, Jesus Cristo, a pastos verdejantes. Ou seja, o pastor o alimenta com a sua palavra. E esse discípulo é saciado. E assim, ele vive uma vida de santificação. Ele não vive como urubu, que não pode sentir um cheiro de carniça, ou seja, não pode sentir um cheiro de pecado. Gosta de fazer fofoca, gosta de falar mal dos outros, ama uma mentira. A sua vida é se alimentar da carniça. Por isso vive fraco, por isso vive doente espiritualmente. A ovelha, que interessante, ela tem quatro estômagos. E é por isso que crente come bastante. Um crente genuíno, raiz. Mas também, brincadeiras à parte, um verdadeiro cristão sabe que existe o pecado da gula. Mas o que eu estou querendo dizer com esse ponto? Que uma verdadeira ovelha, ela gosta de estar em comunhão.
Ela gosta assim de estar com uma mesa repleta e de comer, oh delícia! Mas assim, comunhão, estar junto, estar dentro do aprisco, a qual ela é cuidada pelo pastor. A ovelha também é um animal que não bebe água suja. E como elas consomem água, irmãos, elas consomem cerca de 8 litros de água por dia. E quando Jesus fala das ovelhas, ele comunica algo muito importante quando nós vemos que as ovelhas elas bebem bastante água. E não bebem qualquer água. Assim é uma verdadeira ovelha de Jesus. Este bebe da fonte que jorra para a vida eterna. O mundo lhe oferece uma água suja. Assim como citei domingo passado, é só abrir o Facebook, Instagram, é só abrir o YouTube, você vai encontrar diversos ensinos, diversos pastores. Infelizmente, muitos rejeitam a verdade do Evangelho, mas a verdadeira ovelha do Senhor sabe discernir. E ela não bebe água suja. Porque ela quer água limpa, ela quer o Evangelho, ela não quer lugar que fique falando de prosperidade, ela não quer lugar que fique falando assim, levantando o seu ego, você vai vencer, e você sai milhão, isso te levará para o inferno. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a porta, e as ovelhas não bebem de qualquer água, mas eles gostam da fonte. E Jesus fala, eu sou a água, e quem beber de mim, a ovelha ama Jesus Cristo. Pode falar de prosperidade, pode falar de vitória, mas a ovelha genuína, ela quer Jesus Cristo, ela quer água limpa, ela não quer água contaminada. A partir do momento que eu faço assim na água, ela já não é mais pura, ela contém resíduos de pó, ela está suja. Irmãos, muitas das vezes nós agimos como qualquer outro tipo de animal. Eu poderia falar muitas coisas a respeito da ovelha, e uma das coisas interessantes, e finalizo falando um pouco sobre a ovelha, é que a sua lã cresce de maneira natural. Quanto mais velha ela fica, mais se cresce a lã. E o que eu quero dizer com isso? É que uma verdadeira ovelha de Jesus, ela produz fruto de maneira natural. E infelizmente nós agimos como qualquer outro tipo de animal, menos como ovelha. E pelo fato de nós não sabermos quem somos, irmãos, nós somos ovelhas. Quando nós não sabemos quem somos, nós vivemos fora do curral, sem o pastor. Se você vive como um leão, você não vai procurar um pastor para cuidar da sua vida. Nós vivemos em uma crise de identidade. E foi da vontade do Senhor nos chamar de ovelha. Viver sem saber que é uma ovelha é viver como qualquer outro tipo de animal, como um bode. Um bode porque somos agressivos. Tudo que acontece é motivo para brigar, xingar. Diferente de uma ovelha que é mansa, que é dócil. Agimos muitas das vezes como urubu. Qualquer coisa que encontramos nesse mundo, corremos comer. Se estamos com sede, tomamos água suja. Jesus nos chama a ser ovelhas. E Ele está comunicando, dizendo que nós somos ovelhas, Ele está dizendo assim, vocês são frágeis, totalmente dependentes dos cuidados do pastor. Se você é uma verdadeira ovelha de Jesus, você desejará estar no aprisco, com um pastor, não fora do aprisco. E eu quando falo isso, Jesus quer comunicar a nós que um discípulo de Jesus, um verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que ama a comunhão, aquele que gosta de estar ao aprisco junto com as outras ovelhas, aquele que gosta de ser liderado pelo pastor supremo, aquele que ama, aquele que tem 4 estômagos. E Jesus ele faz essa comparação, mas olha que interessante, ele compara esse relacionamento de pastor e ovelha do relacionamento dele com o Pai. Veja o que ele fala no versículo 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas.
Aqui Jesus novamente, ao repetir, eu sou bom pastor e dou a vida pelas ovelhas, Jesus está apontando para a sua morte, para a sua crucificação, o lugar onde ele daria a sua vida pelas ovelhas. Daí ele fala no versículo 16, e olha que coisa linda: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza, elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. As outras ovelhas não estão nesse aprisco, salvas e protegidas. Elas estão sem mim, elas estão sem Cristo, excluídos da cidadania em Israel, estranhas às promessas do Antigo Testamento, e por isso sem esperança, por isso sem Deus no mundo. Contudo, Jesus sabe muito bem. Jesus sabe da promessa que foi feita para Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 3, e ela deve ser cumprida. Por isso, Jesus sabe que ele precisa conduzir também outras ovelhas, para que se cumpra também Apocalipse, a qual diz que toda tribo, língua, povo e raça foi comprado pelo seu sangue. Jesus sabia muito bem disso, sabia da promessa que o Pai havia feito a Abraão. E ele fala assim: eles ouvirão a minha voz. Eu, o pastor, irei ao encontro dessas ovelhas que estão distantes, somos nós, e eles ouvirão a minha voz. Irmãos, isso é maravilhoso, pois pessoas por natureza, história e cultura não têm absolutamente nada a ver com este homem da Palestina. São atingidos pela palavra de Jesus, encontram em Jesus sua vida, seu maior tesouro. Irmãos, se isso não estivesse diante de nós, na história do Evangelho, com certeza nós haveríamos de acreditar que essa realidade não seria possível. Por meio de palavra, por meio do Evangelho, pessoas se dobrarem diante do Senhor Jesus Cristo. E ele fala assim, e preste atenção, ele está falando algo naquele contexto, há mais de 1000 anos atrás. Jesus está dizendo assim: eu tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu também as conduza, elas ouvirão a minha voz. Irmãos, quando Jesus fala assim, ouvirão a minha voz, então não haverá rebanhos diferentes, mas haverá um pastor, haverá um rebanho. Jesus antevê a igreja entre judeus e gentios, que foi concedida pela primeira vez ali, deu início na casa de Cornélio. Um rebanho, um pastor. Irmãos, e se confirmou pelas palavras do apóstolo Paulo, que ele fala assim em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A palavra de Jesus a respeito de um rebanho não é um mero ideal. Foi gloriosamente cumprida em todos os continentes, países, raças, se ouviu esta voz. A voz de Jesus. As pessoas se agregam à igreja de Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Daí ele fala assim no versículo 17: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la, ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa foi a ordem recebida do meu Pai. Irmãos, aqui Jesus está dizendo assim, viu, eu vou se entregar em uma cruz. Eu não sou vítima do sistema. A minha morte não vai ser um acidente. Eu vou entregar ela de maneira voluntária por causa das ovelhas. Algumas vezes lemos que Jesus, o bom pastor, aquilo que ele faz com as suas ovelhas, ele dá vida. Isso é verdade. Claro que aqueles empregados, quando viam o lobo, eles fugiam, mas Jesus não. Jesus dá vida pelas suas ovelhas. A ação de Cristo é diferente de duas maneiras. Ele é o pastor que arrisca a sua vida em favor do rebanho. É um sacrifício voluntário. Quando o momento certo chega, Jesus não tenta salvar a sua vida, como os pastores em luta com o lobo. Ele tenta salvar a vida das suas ovelhas.
o bom pastor da sua vida de maneira espontânea. Irmãos, e isso Jesus está dizendo assim, comunicando a nós, assim, que ninguém teve a capacidade de tirar a sua vida. Cristo enfatiza a sua entrega. Se nós analisarmos, nós vemos que por 3 vezes Jesus fala assim, que Jesus ia entregar, daria a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, os inimigos que ali crucificaram a Jesus, não tiveram o direito de se gabar, eu matei Jesus. Não tiveram esse direito, por quê? Porque Jesus de antemão já tinha falado, eu vou me entregar, eu vou dar a minha vida, mas eu tenho poder para dar, mas também tenho poder para retomá-la, ou seja, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, porque eu tenho essa autoridade que foi dada pelo Pai, portanto o Pai me ama. Jesus tem a autoridade de dar a vida e de retomá-la. E eu gostaria de ler o versículo 24 ao 29. Irmãos, acompanhem comigo. Os judeus chegaram ali e rodearam a Jesus. Se tu és o Cristo, fala a nós de maneira aberta. Jesus respondeu a eles: as obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não acreditam, vocês não creem, porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas me seguem. A elas eu dou a vida eterna. E jamais perecerão, porque ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Ninguém pode arrancar das minhas mãos. Foi o meu Pai que deu essas ovelhas para mim. E meu Pai é maior do que todos. E ninguém pode arrancar das minhas mãos. Jesus Cristo é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E as suas ovelhas ouvirão a sua voz. As suas ovelhas reconhecerão a sua voz. As suas ovelhas o seguirão. Vemos 3 pontos aqui. Deus é aquele que conduz as suas ovelhas a Jesus Cristo, o bom pastor. E assim as suas ovelhas reconhecem a sua voz. E o seguem. E Ele os garante a vida eterna. E Ele fala assim, jamais perecerão, porque aquele a quem o Pai me dá, de maneira nenhuma, alguém vai arrancar da minha mão. Irmãos, Jesus é aquele que deu a vida para salvar pecadores que nele crê. E nesse dia o pastor novamente tem nos chamado ao seu aprisco. As suas ovelhas ouvirão a sua voz e não resistirão ao chamado do pastor. Irmãos, eu confesso que quando eu estava lendo, e eu glorificava ao Senhor quando eu estava lendo, quando Jesus falava assim, no versículo 16, eu tenho ainda ovelhas que não são desse aprisco, meu coração vibrava, porque eu faço parte dessas ovelhas que não faziam parte desse aprisco. Vocês que me assistem, vocês que estão aqui, vocês não faziam parte. Mas foi por meio da palavra do Senhor que o Evangelho foi proclamado. E as verdadeiras ovelhas reconheceram a voz do pastor e se dobraram. Porque a palavra do pastor ela é irresistível. Não tem quem resista à palavra do pastor Jesus Cristo. E eu fiquei muito feliz ao se deparar com essa declaração, porque um dia eu ouvi a voz desse pastor, a qual eu fui não pelas minhas forças, mas Deus o Pai me conduziu para esse pastor. E um dia eu entrei pela essa porta, entrei num aprisco, a qual havia um pastor Jesus Cristo. E através desse acesso, eu encontrei satisfação plena ao meu coração, porque ali havia pastagem. E aquele pastor, ele me ama. Aquele pastor é aquele pastor que zela pela minha vida, assim como zela pela sua vida. E eu gostaria de finalizar dizendo essa declaração de Jesus Cristo, que é algo maravilhoso. Versículo 28, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Irmãos, pode ser o lobo que for nesta vida, nós temos um pastor. Ele é aquele que deu a vida. Ele já venceu esse lobo. E ele nos reuniu aqui no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos. E ele tem chamado. E as suas ovelhas têm escutado a sua voz. E ele tem
atraído com a sua voz poderosa e tem criado um rebanho, a qual ele é o pastor. Nós somos aqui não a igreja, nós somos parte da igreja, ou seja, nós somos parte desse rebanho. Apenas parte, a qual, através da palavra, o Senhor tem chamado, o Senhor tem falado. Por isso é de extrema importância você falar, declarar, porque o Senhor continua falando. E nessa manhã o bom pastor chama a minha vida e chama a sua vida novamente. De volta o aprisco. Vivemos dias em que somos oscilantes. Começamos a seguir o pastor e estamos atrás. E de repente somos aquela ovelha que se perde, porque o pastor está na frente. Mas o pastor, ele deixa as 99 lá. Fala, uma se perdeu. E eu vou atrás dessa uma. Está machucada. Ele enfaixa, não consegue andar, ele pega, coloca nos seus ombros, coloca no aprisco, alimenta, dá água. Esse é o pastor que te trouxe aqui nesta manhã para curar as suas feridas, para tratar o seu coração, para dizer assim que se você está aqui, é porque você ouviu a sua voz. Não foi da sua própria vontade estar aqui, mas é porque as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E nesta manhã, você que me assiste, você que aqui está, você encontrará pastagem. Você que se encontra com o coração vazio, nesta manhã, você será alimentado por Jesus Cristo, pela sua palavra. Jesus Cristo é o único capaz de saciar esse coração desejoso e faminto, espiritualmente dizendo, aonde nós encontramos a paz, aonde nós encontramos a alegria. Nada neste mundo, nada, nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do pastor. E o pastor está aqui nesta manhã, enfaixando as tuas feridas, enxugando as tuas lágrimas e dizendo, eu estou contigo. Ele tem caminhado na sua frente, mas ele não esqueceu de você. Você pode estar lá atrás e nessa manhã ele tem te chamado. Vem para o curral, vem fazer parte. E eu convido você nessa manhã a fechar os seus olhos, abrir teu coração e compreender que Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é o acesso, Ele é a garantia da nossa salvação. E eu convido você a fechar seus olhos mais uma vez, abrir teu coração. Você que me assiste nesta manhã, você que me assiste nesta noite, eu convido a você a abrir teu coração, clamar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo teu infinito amor. Nós te agradecemos porque a sua voz tem ecoado sobre o nosso coração. O Senhor é aquele que tem nos trazido, o Senhor é aquele que tem nos amado, tem nos protegido. Nós temos passado por tantas situações nesse mundo, por tantas dificuldades, mas até aqui nós estamos. Até aqui nós temos chegado. Mas é porque o Senhor é o pastor com um cajado, com a vara que tem nos trazido para o seu curral, para o seu aprisco. O Senhor é aquele que tem zelado, tem cuidado, porque o Senhor nos ama. O Senhor é aquele que conhece o nosso cheiro. O Senhor é aquele que conhece o nosso coração. O Senhor é aquele que tem um relacionamento próximo, íntimo. Tu és um pastor não distante. Não é um Deus distante, mas Tu é aquele que está aqui, tocando a cada coração. Tu és aquele que tem alimentado o nosso coração. Ó Espírito Santo do Senhor, que cada coração que aqui está, que cada coração aqui que me assiste possa encontrar pastagem, possa encontrar alimento e se alimentar, e que esse coração que tem sido tomado pela amargura, tem sido tomado pela tristeza, que nesse momento, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor seja derramado sobre esse coração, sobre essa vida, ó Pai, e que haja uma transbordação nesse coração da Tua presença, do Seu amor, Pai. Amor que foi derramado naquela cruz. O Senhor foi aquele que deu a Sua vida por nós. E nós sabemos que as aflições do tempo presente, as angústias que nós temos vivido, as decepções, as incertezas, nada se comparar com aquilo que o Senhor tem reservado aos seus. Jesus, muito obrigado. Deus, nós te amamos. Nós te amamos. Glorifica ao Senhor. Cante essa canção conosco. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Senhor.
sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tu és bom. Antes de eu respirar, sopraste Sua vida em mim. Sim. Tu tens sido